Fala galera do Apostando em NBA, um vídeo importante, um vídeo que tem que rolar nesse canal e nós temos que falar sobre o New York Knicks. Cara, o que está acontecendo, pelo amor de Deus, para o mundo que todo mundo quer descer e tentar entender, primeiro, o que é a maldição dos Knicks, segundo, o que está acontecendo, acabou a maldição? Bom, depois da vinheta a gente vai falar bastante sobre tudo isso, então bora pra vinheta. Check the mic and make sure it sound right, boys. Galera, o New York Knicks, ele é basicamente um time que sempre teve uma certa piada em cima dele, pelo fato de ser um time que tem grana, tem dinheiro, ele tenta se organizar e toda vez que parece que as coisas vão melhorar, não acontece isso. E, bom, são diversos os memes, as piadas que acontecem, mas existe sim uma teoria, né, da maldição do New York Knicks. Muitas pessoas falam que o Knicks tem problemas e a grande maldição é uma maldição relacionada a jogadores antigos que amaldiçoaram o clube nas suas escolhas de draft. Mas como que a gente pode explicar Patrick Ewing, um grande jogador que foi escolhido em draft? E aí você se pergunta, tá, mas onde que está a maldição? Aí que tá, meu amigo. Está exatamente neste rapaz. Patrick Ewing. Este grande jogador que, cara, muita gente diz que a maldição está nele e ele deixou essa maldição dentro do Knicks quando teve que sair, né, para o Seattle Supersonics, que hoje em dia a gente conhece como o OKC, Oklahoma City Thunder. Bom, como que isso começou? Começou quando ele foi escolhido no draft, né? New York Knicks, tá tudo certo. Ele é um jogador muito de força, né? Sempre foi um jogador de muita força, um bom jogador, muito bom jogador. Só que ele sempre teve, junto com um grupo, né, de jogadores de um New York Knicks forte, organizado, eles sempre tiveram azar e é por isso que a maldição estava, né, para muita gente, estava nele, sim, no próprio Patrick Ewing. Cara, é inacreditável, eu vou listar para vocês. Enquanto eu boto o insert, eu vou de alguns lancezinhos bacanas aí, que principalmente eu, né, gosto muito. Eu vou listar para vocês o seguinte. Cara, em 1988, os Knicks perderam na primeira rodada para os Celtics em 4 jogos. Em 89, eles perderam nas semifinais da conferência para o Bulls em 6 jogos. Em 90, perdeu nas semifinais da conferência para o Pistons, para o Detroit Pistons, em 5 jogos. Em 91, perdeu na primeira rodada para o Bulls em 3 jogos. 92, perdeu nas semifinais da conferência para o Bulls em 7 jogos. 93, perdeu nas finais da conferência para o Bulls em 6 jogos. 94, mais uma vez, né, perdeu nas finais da NBA para o Houston Rockets em 7 jogos. 95, perdeu nas semifinais da conferência para o Indiana Pacers em 7 jogos. Na época, né, do Red Miller, que jogava no Indiana Pacers. Em 96, perdeu nas semifinais da conferência para o Bulls em 5 jogos. E em 97, perdeu nas semifinais da conferência para o Miami Heat em 7 jogos. E em 98, perdeu nas semifinais da conferência para o Pacers em 5 jogos. E em 99, perdeu nas finais da NBA para o Spurs em 5 jogos. E em 2000, perdeu nas finais da conferência para o Pacers em 6 jogos. Cara, tudo isso com Patrick Ewing no time. É inacreditável, sério. Só o Bulls, meu querido Bulls, só o Bulls já fomentaria aí uma piada de que o Knicks tem uma desgraça por trás porque não consegue. Não consegue. E o mais inacreditável é que não é só o Michael Jordan. Cara, eles pegaram o Hakeem Olajuwon, eles pegaram o Red Miller, eles pegaram uma saga,
né, de grandes jogadores e sempre um grande jogador chegava na frente deles e pá, acabava com o sonho. Vale lembrar que o New York Knicks é um time que tem tradição, já tem torcedores ilustres, como o queridaço incrível para o audiovisual, cara, o nosso Spike Lee, um dos caras assim, mais incríveis do audiovisual. Por quê? Porque ele veio lá das propagandas na época em que ele era um diretor e participava de propagandas com quem? Ninguém menos, nada menos do que Michael Air Jordan. Sim, ele dirigia as propagandas e também participava. E na época até a diferença de tamanho era bem gritante. E ele virou um torcedor símbolo do New York Knicks. E é um cara que, bom, até hoje ele faz filmes incríveis, sempre com uma parada de crítica social, né, trazendo a questão racial. E, cara, é um dos grandes diretores da história do cinema. E, cara, tem histórias incríveis. Ele tá sempre na primeira fileira, ele invade os jogos, ele se mete, às vezes, nos jogos. E tem inclusive, uma jogada que é muito engraçada, que o Michael Jordan faz uma cesta de 13 incrível e ele fica muito indignado na primeira fileira e ele vai cobrar o Jordan e o Jordan faz aquele famoso, cara, não posso fazer nada, não posso fazer nada, fazer o quê, né? Ah, quem pode, pode. Mas enfim, aí vocês me perguntam, tá, e aí? E o que aconteceu com tudo isso? Aí que a maldição não acabou, gente. A maldição não estava só no Patrick Ewing. Ou ele deixou a maldição lá, porque ele foi embora, ele foi trocado pro Supersonics, que hoje é o Oklahoma City Thunder, né, o OKC. E cara, na época eles receberam Glenn Rice e Luke Longley. Lembrando que o Luke Longley, ele era dos Bulls no terceiro three-peat, ele foi campeão, né? Então eles conheciam muito bem, né, o Luke Longley. Ele foi campeão porque, né, tinha o Michael Jordan do lado, é um cara australiano e tal, enfim. Cara, o horror continuou, né, sempre, o Knicks sempre tentando se organizar, mas, cara, fadado sempre ao fracasso. Eis que surge ele, Isaiah Thomas. O Isaiah Thomas acaba virando o executivo. Um executivo dentro do New York Knicks. E aí você deve pensar, nossa, o cara com conhecimento dele, né, vai dar a volta por cima, né, no Knicks. Não. Ele conseguiu afundar ainda mais o time do Knicks. Cara, foi um show de horrores, contratações horríveis, drafts ineficientes. Ele saiu em 2008, se não me engano, e, cara, demorou até para engrenar. O Knicks começou a criar um corpo, mas nunca tinha uma identidade própria. Eis que aparece, e agora chegamos no presente, né? Onde nós estamos aqui nos perguntando o que é que o New York Knicks faz aí? Será que é aquele elefante que subiu na árvore e vai cair? Cara, eu tenho que falar um pouquinho sobre o New York Knicks para vocês. A organização do New York Knicks de hoje começa com Tom Thibodeau, que é o técnico, né? E um cara que, meu, ele mudou a mentalidade dos jogadores. Cara, basicamente, nós temos ali um time que tem uma condição tática com um pace rápido, né? Que é o ritmo rápido, só que é o seguinte, uma defesa altamente sólida, e vários dos jogadores que estão ali, né, já foram treinados por ele, pelo Thibodeau, e ele sabia que muitos deles tinham uma fraqueza na parte defensiva, e por isso, cara, ele queria um time muito, muito focado em defender. E no ataque, vão lá, sejam felizes. É essa a pegada dele. Lembrando que o DeRozan, por exemplo, que está no Knicks agora, ele foi, obviamente, né, do Bulls e o Thibodeau era o treinador dele. Ele teve até ele rompeu um ligamento do joelho em 2012, salvo engano, e foi até contra o 76ers. E aí ele acabou perdendo, né, os playoffs. E o Bulls também, né, continuou na sua saga de maldição também, sem ganhar nada. Mas enfim. Mas em 2010,
ele era o técnico do Bulls quando o Bulls ganhou, sim, alguma coisa. Mas o Bulls acabou chegando na final da conferência, ganhou na divisão, na sua divisão. Ele foi campeão da sua divisão. Mas ele chegou na final da conferência e aí perdeu para o Miami Heat. Mas o Bulls, né? O Bulls, depois o Jordan também, né? Acho que tem uma maldiçãozinha lá também. Acontece que nós temos no New York Knicks de hoje um jogador que ele é... Sabe o Kobe Bryant, a mentalidade mamba, né? Aquilo tudo? Então, inclusive foi um conselho do próprio Kobe Bryant, né? De falar pra ele, cara, quando tu chegar em algum lugar, vai numa quadra, vai em qualquer quadra, onde tu estiver, e arremessa, 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 e não para de arremessar, arremessa de três, arremessa, né, dentro do garrafão, arremessa, cara. Mas nunca para de arremessar em qualquer lugar que tu estiver. Vai numa quadra, enfim, nunca para de treinar. É tão insano isso que o próprio Julius Randle, ele contagiou todo o time. E o Julius Randle melhorou muito também na defesa. E o mais inacreditável é que o Julius Randle ele tem uma média de 1.500 arremessos diários que ele faz depois dos treinos. Cara, é tão insano que isso contaminou todo o time do New York Knicks. E os caras começaram a treinar simplesmente assim, ó, o tempo inteiro. Cara, o Timberwolves teve que trancar o ginásio certa feita, porque os caras iam final de semana, eles iam todo dia treinar. Meu Deus, chega a ser insano. E, cara, a evolução do Julius Randle é algo nunca vista, porque ele tinha um aproveitamento de 3, por exemplo, de 20 e poucos por cento, algo, tipo, risível. Teve um ano que melhorou, né? Chegou a 30 e poucos por cento. Ano passado voltou a 20 e poucos por cento, mas ele, né, com esse lance da bolha e essa temporada de 2021, o que aconteceu? Cara, ele pegou essa mania de treinar, e o treino fez com que o cara chegasse a 40 e tantos por cento de aproveitamento, que é tipo assim, é quase 50%. O cara é uma máquina hoje. É bem provável que ele vá ganhar o Most Improved Player. E, cara, ele é a alma do Knicks e contagia todos. Assim como o seu técnico, que é aquele cara que fala: brilhem no ataque. Na defesa, segurem o adversário. Mas no ataque, se divirtam. É isso, meus queridos. Essa é uma breve análise, não só do time e por que o Knicks está aí, né? Porra, prestes aos playoffs, né? A fazer frente nos playoffs. O Julius Randle, né? Um dos principais jogadores e que a galera mais tem se apavorado, né? Do quanto ele mudou e do quanto ele evoluiu, né? Como jogador. E também a gente falou um pouquinho sobre a maldição do New York Knicks. Um grande abraço aí pro Spike Lee. Para você que está aí, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito para mais vídeos como esse, mais análises. E não esqueça que a gente está fazendo aqui uma promoção de uma belíssima camiseta do Bulls, do Lakers, do Nets, enfim, do time que você quiser, do Knicks, pode ser. Então o link está aqui embaixo pro vídeo onde eu explico tudo certinho para você. Valeu, galera! Até a próxima.